Ele sempre será. Sempre será. Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Como é bom a gente estar junto aqui. Como é bom a gente buscar o Senhor, louvar ao Senhor, exaltá-lo em unidade. Há um poder nisso. Há um poder nesse momento. E eu estou gostando de enfatizar muito isso, porque nós, às vezes, estamos aqui achando que esse momento de cantar junto aqui é apenas para preencher uma liturgia, apenas para envolver. Não. Esse momento é um momento bíblico, que a palavra nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. Como que a gente vai se encher do Espírito Santo? Paulo nos dá uma dica, uma direção. Encher do Espírito Santo não fala para a gente encher do Espírito Santo lá ajoelhado no nosso quarto sozinho. A Bíblia fala que falando, conversando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em gratidão. Então, o momento que a gente está aqui cantando é para a gente ser cheio do Espírito. Então, que a gente entenda isso em nome de Jesus, que esse momento não é apenas para trazer uma emoção para você, para a pregação. É um momento onde a gente está sendo cheio, é um momento onde a gente vai estar sendo cheio do Espírito Santo, cantando, declarando, exaltando ao Senhor. Isso é muito importante a gente entender. Então valorize, amém? Valorize esse momento, em nome de Jesus. Querida comunidade, hoje estou aqui para trazer uma mensagem para nós. A mensagem é sobre o comércio que nós fazemos com Deus. Mas também é um comércio que a gente não vê que faz. É um comércio oculto aos nossos olhos, porque nós não conseguimos entender, nós não conseguimos perceber esse comércio que fazemos com Deus. Então eu estou aqui para denunciar, nessa manhã, para denunciar esse comércio oculto que está nas nossas vidas. Enquanto eu for falando, enquanto eu for ministrando, que o nosso coração esteja aberto, amém? Que o nosso coração esteja aberto e sensível para receber a direção do Senhor nas nossas vidas, e que os nossos olhos possam ver, que os nossos olhos possam enxergar, os olhos do nosso coração possam enxergar qual é o comércio que temos feito, qual é o comércio que está no nosso cotidiano, nos nossos dias, qual é o comércio que temos feito com Deus, porque nós vamos perceber que isso existe, e a palavra do Senhor denuncia isso, e nós vamos, em nome de Jesus, estar abertos, sensíveis àquilo que o Senhor quer trazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Quero orar mais uma vez. Senhor, quero declarar que o Senhor tem liberdade neste lugar, em nome de Jesus, nas nossas vidas, tanto aqueles que estão aqui, tanto aqueles que estão no culto, nos assistindo no culto online. Senhor, o Senhor tem liberdade para operar em nossas vidas, e tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, todo o comércio escondido, tudo aquilo que está oculto aos nossos corações, tudo aquilo que está oculto aos nossos olhos, nós clamamos em nome de Jesus, seja revelado, seja denunciado hoje. Nós declaramos que venha à tona, seja emergido tudo aquilo que está escondido no nosso coração, tudo aquilo que está oculto aos nossos olhos, do comércio que temos feito com o Senhor. E nós declaramos que em nome de Jesus, toda seta do inimigo, toda palavra, toda maldição, todo sofisma, toda fortaleza caia por terra em nome de Jesus.
tudo aquilo que vem do inferno, tudo aquilo que vem das nossas próprias almas, caia em nome de Jesus. E nós declaramos um tempo do Espírito em nossas vidas. Um tempo onde o teu Espírito vai fluir como uma fonte, a jorrar, Senhor, para a vida eterna. Em nome de Jesus, purifica os nossos corações. Traga, Senhor, aos nossos olhos essa revelação do que tem escondido aqui. E em nome de Jesus, a revelação de quem Tu és. Para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Quero ler um texto com vocês, que está em João 2, versículo 12. João 2, versículo 12, mostra um momento onde Jesus chega em Jerusalém e ele se depara com o templo. E é interessante que a parte onde estava havendo o comércio ali é a parte onde era separado aos gentios. Interessante que quando eles fazem esse comércio ali eles fazem numa parte, numa área que ela era destinado aos gentios. Era uma parte destinada ao povo de Deus, ao povo de Israel, pregar, falar para os gentios sobre Deus. E então, com o tempo, aquela parte, eles vão fazendo um comércio. E esse comércio vai aumentando. E para que vocês possam entender um pouco, esse comércio começou a acontecer ali, por quê? Porque o povo de Israel não morava apenas em Jerusalém. Os israelitas, os judeus, eles estavam espalhados por toda ali o continente, por toda aquela região, lugares mais distantes, lugares mais pertos, e muitos israelitas estavam espalhados. E os israelitas estavam espalhados morando em outros lugares, em outros países, com outras culturas, inclusive com outros dinheiros. Amém? Então, quando um israelita ou um gentil vinha lá de fora para fazer o seu sacrifício no templo, muitos tinham apenas o dinheiro do seu povo. Muitos tinham o dinheiro ali que era da cultura onde que ele estava. E quando chegava em Israel, eles tinham que trocar esse dinheiro. Certo? É o que a palavra vai nos mostrar sobre os cambistas. E o que aconteceu? Os sacerdotes, as pessoas que cuidavam do templo, percebiam e perceberam que as pessoas vinham de muito longe. E às vezes, quando vinham de muito longe, os seus animais morriam, seus animais acabavam acontecendo algum acidente. E para fazer o sacrifício, o animal tinha que estar puro, sem mácula. E então eles começaram a oferecer ali no templo animais. Porque se viemos de muito longe, se aconteceu do animal acabar morrendo, ou se machucar, ou de alguma maneira se ferir, tinha ali algum animal que a pessoa podia comprar. E assim, não desperdiçar a sua viagem e fazer ali o seu sacrifício. Queridos, entenda que esse fato é justificável, não é verdade? Pensa só, você faz uma viagem, não tinha carro, naquela época. Então você vinha lá e viajava não sei quantos dias, e de repente, chegando em Jerusalém, ali perto, faltando um dia, ali o animalzinho que você trouxe acabou se machucando, ou ele acabou morrendo, ou de alguma forma eu não estava apto a fazer. Você ia voltar e pegar outro? A festa já era aqueles dias. Então tinha que ter
era justificável ter um animal ali para você poder comprar, para você poder ali fazer o seu sacrifício. É justificável. É justificável. Mas acontece que eles fizeram desse justificável um comércio. E os sacerdotes e os fariseus, as pessoas, os líderes ali da religião judaica, eles acabaram usurpando esse momento e tornando esse justificável, esse fato justificável num comércio, onde eles lucravam com isso demais. Então agora, com esse entendimento, vamos ler o texto. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante das mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Nós precisamos entender de uma vez por todas o comércio que a gente faz com Deus. Eu creio que algumas coisas na nossa vida são justificáveis. Eu creio que algumas coisas nós podemos conversar e as pessoas vão entender: não, está certo fazer isso, está certo aquilo, né? Não está errado, não é pecado você fazer isso, não tem nada demais, está tudo bem. Algumas coisas na nossa vida são justificáveis, mas que em nome de Jesus nós possamos perceber e entender que esse justificável pode estar se tornando um comércio no nosso coração. Nós percebemos aqui que Jesus, ele tem um zelo tremendo pela casa do Senhor, a casa do seu Pai. E Jesus, ele cita fala algo, uma mensagem, uma expressão que é encontrado lá em Jeremias 7:11. Pode abrir lá para a gente, Jeremias 7:11. Jeremias: este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Só esse. Lá atrás, antes desse fato acontecer aqui com Jesus, já era denunciado, já era mostrado para o povo, que o povo, vira e mexe, estava fazendo do templo um covil de ladrões. Um lugar de troca, um lugar de mercado. Lá atrás. E nesse momento nós podemos perceber. É interessante que João coloque esse fato aqui no começo do seu livro. E se vocês repararem, existe essa mesma passagem, ou relatando pelo menos o mesmo fato, em Mateus, Marcos e Lucas. Só que está lá no final dos capítulos. Alguém já percebeu isso? Se você der uma estudadinha, se você der uma pesquisada, você já vai perceber que aqui em João é o primeiro momento onde isso acontece. E quando é relatado isso em Mateus, Marcos e Lucas,
é a segunda vez que acontece isso. Então, há relatos que aconteceram isso 2 vezes. Isso no começo do seu ministério aqui, quando João relata. E lá, no final do seu ministério, que os livros, Mateus, Marcos e Lucas vão relatar. Você pode perceber que Mateus, Marcos e Lucas relata de uma maneira muito rápida, muito simples o que aconteceu. Mas o que dá mais detalhes é João aqui, que inclusive fala que fez um chicote e tal. Então, é bem possível que tenha acontecido isso 2 vezes, tá? Isso é totalmente definido? Não, não é definido, mas é bem possível que tenha acontecido 2 vezes. E João relata a primeira vez. E os outros livros, Mateus, Marcos e Lucas, relatam na segunda vez. Para a gente poder entender que o zelo de Jesus era algo que consumia ele, que não fez isso apenas uma vez. Mas o interessante é que se Jesus fez isso na primeira vez, ele já não devia ter aprendido. Precisou Jesus fazer isso outras vezes? Precisou ir lá no final do seu ministério fazer mais uma vez? A questão é, nós temos dificuldade de entender que nós fazemos comércio com Deus. Não apenas aquelas pessoas que estavam no templo, que eram responsáveis pelo templo, não apenas eles, mas nós hoje temos muita dificuldade de perceber o comércio que temos feito com Jesus, o comércio que temos feito com Deus. E vocês podem perceber que nesse texto está falando sobre animais que eram sacrificados. Eles estavam ali vendendo animais que eram sacrificados. Gente, o comércio não estava sendo feito com roupas, por exemplo, ou então o comércio não estava sendo feito com frutas, com algo que era explicitamente comércio. O comércio estava sendo feito com algo que pertencia ao momento religioso ali, aos animais. Os animais que estavam sendo comerciados. E os animais pertenciam ao sacrifício, algo, um ato religioso, um rito religioso. Então, primeira lição que eu quero trazer para nós nesse texto é que o comércio que nós fazemos com Deus não é, eu não quero aqui denunciar o comércio no sentido assim, Jesus, eu te dou R$1.000 para o Senhor me dar 10.000. Jesus, eu vou para a sua casa para o Senhor me abençoar lá no emprego. Ou eu vou obedecer o Senhor para o Senhor me abençoar aqui com um carro. Não são questões materiais que eu estou denunciando hoje aqui. Não são questões materiais. Porque isso pode ser sim. Isso pode acontecer. Mas eu quero trazer algo mais profundo. Aquilo que envolve a nossa fé. Porque para esse povo de Israel aqui nessa época, a questão do sacrifício do animal envolvia a sua fé. Envolvia o seu ato religioso. Envolvia ali a sua crença. Então, a nossa fé que está sendo comercializada com Deus. E nós podemos perceber isso, pequenas atitudes no nosso dia a dia, achando que estamos fazendo algo correto, mas na verdade não está correto. Por exemplo, você e eu, nós cremos, nós temos a convicção no nosso coração que a nossa fé, vir à igreja, ler um dia sim, dia não, orar aqueles poucos minutos que a gente ora na semana, a gente não falar palavrão, a gente dá o dízimo,
a gente conversar com um com o outro, a gente acha que isso está bom. A gente acha que isso está ok. A gente acha que a gente tem... Tanto é que se a gente pensasse diferente, a gente estaria agindo diferente. Para nós, vir à igreja, ler um capítulo ou outro durante a semana, orar alguns minutos no nosso dia, até falar de Jesus, mas falar de Jesus sem muita eficácia. Eu não sei você, mas eu, apenas refletindo um pouco, percebo que a nossa fé não é a fé que a palavra nos diz para termos. E a gente vai vivendo os nossos dias baseado nessa fé. E de repente, quando acontece algo ruim, a gente questiona: mas eu vou na igreja, mas eu estou obedecendo. Nossa, faz tempo que eu não vejo pornografia, faz tempo que eu não falo palavrão, faz tempo que eu não paquero outra mulher, faz tempo que eu não paquero outro homem. Faz tempo que eu não saio palavrão da minha boca. E a gente vai questionando a Deus de acordo com a nossa obediência. Se eu estou obediente, era para estar tudo ok. Se eu estou obediente, se eu estou indo na igreja, se eu estou lendo, se eu estou obedecendo, se eu estou orando. E a gente questiona a Deus. Não com nossas palavras, porque a gente não é audacioso assim, não. Difícil quem é audacioso aqui para chegar diante de Deus. Ô Deus, eu estou buscando o Senhor aí, por que isso está acontecendo comigo? A gente não é audacioso, alguns são aqui, mas a maioria de nós, sabe o que vem? Vem uma frustração aqui no coração. A maioria de nós, isso acontece com a frustração. E a frustração é a maior denúncia de que nós estamos vivendo uma fé que não é fé e queremos algo em troca de acordo disso, por causa disso. No mínimo, uma vida abençoada. No mínimo, uma vida sem problemas. No mínimo, uma vida sem diagnósticos ruins. No mínimo, uma promoção no meu emprego. No mínimo, um reconhecimento lá no meu emprego. No mínimo. E a gente sente uma frustração aqui, porque a gente não está recebendo o que deveria. Porque a gente não está recebendo o que eu poderia receber de acordo com a minha fé. Existiu alguém assim na Bíblia? Vocês sabiam que existia alguém assim na Bíblia? Teve alguém assim na Bíblia. E essa pessoa foi transformada de uma maneira, e ele não percebia o comércio que ele fazia com Deus. Sabe quem? Vamos abrir Atos 9:17. Atos 9:17. Diz assim: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos, os olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Saulo era alguém muito mais crente do que muitos de nós aqui. Como mesmo ele diz, se for olhar a religião, se for olhar pela lei, se for olhar pelo histórico, eu era para ser considerado como o maior como muitos, porque eu cumpria a religião, eu cumpria a lei, eu estava ali cumprindo certinho o que a lei me pedia. Ele estava vivendo de acordo com o que era para ser vivido. Mas a partir do momento em que ele estava cumprindo a lei, ele estava indo cumprir a lei, a gente vai perceber, se você ler um pouquinho antes, ele estava indo para Damasco, para cumprir a lei. Por que cumprir a lei? Porque tinham aqueles que estavam propagando algo que era contrário à lei. E muitas vezes nós estamos assim, religiosos como Saulo. Religiosos como Saulo. Mas eu cumpro a lei, eu faço a lei, eu faço certinho, eu vivo certinho. E de repente, Jesus tem um encontro com ele. E Jesus mostra e revela para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Jesus quis mostrar para Saulo o que importava sofrer pelo nome dele. E eu não sei se você já se indignou com as passagens que Paulo nos fala. Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome grego. Saulo não mudou de nome depois que converteu. Amém? Saulo antes da conversão e Paulo depois da conversão. Não houve isso. O que houve é apenas um nome que Saulo era um nome hebraico. Era a forma hebraica dele ser chamado. Paulo era a forma romana de que ele era chamado. Ok? Eu falei grego, mas aqui o povo grego, a escrita grega estava inclusa no conteúdo romano ali, na cultura romana. Nós precisamos ver que Saulo, ou Paulo, na sua vida, depois de ter esse encontro com Cristo, teve muitos momentos onde ele poderia dizer assim: Senhor, mas eu estou pregando o seu nome, eu estou indo lá para anunciar o Senhor, para anunciar Jesus, que eu tive um encontro, eu estou lá fazendo a coisa certa. Por que eu estou sendo açoitado? Por que eu sofri naufrágio? Por que eu estou passando fome? Por que as coisas ruins estão acontecendo comigo? Por que esses problemas? Por que meu filho não sai das drogas? Por que isso está acontecendo lá no meu serviço? Por que essa notícia ruim? Por quê? E a gente indaga ao Senhor, e a gente não consegue compreender aquilo que Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então nós, assim como Paulo, mesmo vivendo uma vida ok, com Jesus, sem ser pelo comércio, mas muitas vezes ali como Paulo, que estava com um espinho na carne, fala: Senhor, ele orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse esse espinho na carne. Daí Jesus vem e responde: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu quero ler com vocês
Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Nós vamos ver aqui, quero ler com vocês 2 textos. E esses 2 textos, vão mostrar um pouco a respeito de algumas cartas que Jesus pede para João escrever às igrejas daquela época. Mas podemos perceber que não é só para as igrejas daquela época, mas para nós também. E nesse primeiro texto que eu vou ler, que é Apocalipse 2,14, vai falar a respeito de Balaão. Balaão foi um profeta do Senhor lá atrás, quando o povo de Israel ainda estava conquistando as coisas. E de repente, um rei que estava com medo do povo de Israel, se lembrou que tinha um profeta ali, alguém que tinha uma comunicação com Deus, e fala: Balaão, vem cá, eu preciso que você amaldiçoe esse povo que está vindo, porque esse povo pode vir e me dominar. Obviamente que não foram com essas palavras, mas é nesse sentido, amém? Daí ele contrata: olha, eu te dou dinheiro, eu te dou tudo isso aqui, eu preciso que você venha e amaldiçoe esse povo. Balaão fez o quê? Eu vou orar. Foi lá, orou, e Deus falou para ele que não era para ele ir. Eu não vou. Tá, daí as pessoas que foram chamar ele, foram lá falar com o rei, e daí o rei sabe o que fez? Eu vou mandar mais dinheiro e mandar pessoas mais importantes para falar com ele. Eu vou mandar mais dinheiro e mandar pessoas mais importantes para falar com ele. E manda. Daí esse mais dinheiro, essas pessoas mais importantes chegam para falar com Balaão de novo. Uma pergunta: Deus já não tinha falado com ele? Deus já não falou com ele para que ele não era para ele ir? Por que ele foi orar de novo? Por que ele foi orar de novo? Ele já não tinha uma direção de Deus? Não é para ir. Não é. Mas a partir do momento que ele vê mais dinheiro, pessoas mais importantes, ele vai orar de novo. E daí você entende, porque Deus permite ele ir, mas no meio do caminho, o anjo está ali, ele está sentado na mula, e a mula para, e a mula conversa com ele, até a mula vê o anjo lá da morte. E queridos, nós podemos perceber em textos, por exemplo, como segundo não é para ler, mas Pedro escreve falando a respeito de Balaão, falando a respeito do seu comércio indevido. E eu quero ler com vocês então 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Gente, o pecado de Balaão foi o comércio. Foi realmente fazer algo em troca de algo. O pecado de Balaão foi fazer algo por troca de dinheiro, por receber algo. Por que está falando? Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Nós percebemos essa mesma expressão no versículo 20, quando está falando para outra igreja,
Já é para outra igreja aqui, que fala assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O que tem a ver com o comércio isso aqui? O que tem a ver com o comércio? Imoralidade sexual. Se você for no original, você vai encontrar a palavra prostituição. E se você for olhar no original, comer alimentos sacrificados aos ídolos, você vai entender que é você se alimentar de algo indevido. Algo que não era para você comer. Se alimentar de algo que não era para você se alimentar. E nós precisamos entender esse texto como para os nossos dias. Porque, infelizmente, a nossa fé está baseada em troca e nos alimentamos de coisas indevidas. E eu quero trazer aqui uma conclusão para nós, trazendo a esperança que nós podemos ser curados disso. Trazer a esperança de que nós podemos ter uma fé genuína. Ter uma fé sem barganha, sem troca, sem comércio com Deus. Nós podemos sim ter uma fé que não necessitamos nos alimentar de nós mesmos, da nossa alma, das nossas vontades. Porque a fé que nós temos vivido hoje está muito mais baseado em nós do que em Deus, do que na sua palavra. Pensa se não é verdade? A nossa fé, o nosso rito, o nosso jeito de viver está baseado naquilo que a gente quer viver, não na forma como Deus quer. Quando Deus traz uma direção nova para você, como é difícil. Como é difícil. Quantas vezes o Senhor já falou no seu coração? Quantas vezes o Senhor já falou no seu coração? Não murmura. Não murmura. Não fofoca. Não veja pornografia. Não adultere. Não seja malicioso. Não seja lascivo. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você? Me busca. Leia a minha palavra. Me obedeça. Quantas vezes o Espírito Santo já ministrou no nosso coração? Me ame acima de qualquer coisa. Quantas vezes o Espírito Santo já mostrou um caminho novo para nós? Mas infelizmente estamos vivendo do mesmo jeito. Estamos vivendo do mesmo jeito. Se parar para reparar, se for parar para reparar, você está fazendo as mesmas orações que você estava fazendo um ano atrás. As suas orações estão parecidas de um ano atrás. O que isso mostra? Você está vivendo do mesmo jeito. Estamos vivendo uma fé do nosso jeito. O jeito que a gente acha que deve ser feito. Então Paulo vivia assim. Paulo achava que era assim. Ele devia viver assim. Mas teve um momento onde teve um encontro com Deus. E Deus falou para ele:
Paulo, é assim que você tem que viver. E Paulo começou a viver daquela nova forma. O problema nosso, sabe qual que é? Assim como Paulo, todos nós aqui já tivemos um encontro com Deus. Todos nós aqui já tivemos um momento onde Deus falou: olha, não é assim, é assim. Mas o que acontece? É difícil. Eu não quero passar por isso, eu não preciso. Eu não vou me sujeitar a isso. Eu tenho direitos. Eu não preciso. O meu corpo pede. O meu corpo pede. É algo maior do que eu. E a gente vai encontrando justificativas a rodo. A nossa alma encontra justificativas a rodo. Encontra uma listinha assim, boa. Uma listinha boa para a gente continuar vivendo a nossa fé do nosso jeito. E viver a nossa fé, a fé do nosso jeito, é um comércio. Viver a fé do nosso jeito é o nosso comércio de hoje. É o comércio de hoje. Viver a vida com Jesus do nosso jeito é o nosso comércio. Sabe por quê? Nós estamos vivendo a troca para a nossa alma. A nossa alma quer viver do jeito que quer viver. E a partir do momento que você vive uma fé que agrada a sua alma, essa é a troca. Essa é a troca. A nossa alma grita, a nossa alma esperneia, a nossa vontade está. E a gente faz igual um pai que mima o seu filho. Tá bom. Eu não aguento ver criança esperneando. Não pode chorar. E não sei o quê. Daí você vai lá. Então tá. Vamos só dar uma orada aqui e a gente sai para trabalhar. Então tá. Vamos só ler um pouquinho aqui. Daí a gente já sai para trabalhar. Então tá. Pede perdão. Mas é de boca para fora. Pelo menos você pediu perdão. Não precisa realmente. A gente está alimentando a nossa alma por uma fé vazia. Então a troca, o nosso comércio de hoje é barganhar a fé em prol da nossa alma, em prol das nossas vontades, em prol dos nossos desejos, em prol do nosso jeito de viver. É muito difícil você ser um cristão genuíno hoje em dia. Vão te chamar de louco, vão te chamar de sem noção, vão te chamar de santinho, vão te chamar de um monte de coisa, né? Esqueci a palavra. Aquela que é ao extremo, como que é a palavra? Fanático. Não, você é um fanático. Não precisa ser fanático assim, não. Vão chamar a gente de tudo quanto é jeito. Mas é isso. Então, eu estou sentindo falta de chamar a gente de louco, de fanático, de sem noção. Oxe, a gente, quando era mais novo, a gente assistiu um vídeo do Josué Erion. E lá ele contava o testemunho de um pastorzinho de uma igreja pequena, que de repente, naquela cidade, estava tendo uma reunião dos satanistas. Tinha uma reunião porque o filho
de um dos maiores lá faleceu. O filho de um dos grandão lá faleceu. E daí está lá o filho morto. E daí milhares de satanistas. Milhares de satanistas. Isso é um fato, tá? É que eu não lembro a época que foi, porque assisti o vídeo há muitos anos atrás. E de repente, Deus fala com esse pastorzinho. Fala assim: vai lá. Vai lá. E esse pastorzinho chega nessa reunião, passa no meio de não sei quantos mil satanistas. E impõe a mão naquela criança. E aquela criança ressuscita. Mas ele declara Jesus Cristo naquele lugar. Então, aqueles milhares de satanistas se convertem. Mas sabe por quê? E é um detalhe interessante que Josué Arion fala. Ele fala: era homem que não entrava televisão na casa dele. Era um homem que não entrava jornal na casa dele. Radical. Radicalidade. Louco aos olhos das outras pessoas. Fanático aos olhos dos outros. Mas que tinha uma comunhão, uma sensibilidade com o Espírito Santo. Que nos falta hoje. Porque a nossa fé está barganhando com a nossa alma. Então a gente fica aí, barganhando com a nossa alma, barganhando com o celular, barganhando com notícias e barganhando com questão política, nos preocupando com questão política, ao invés de nos preocuparmos com o pecado da nação. Barganhando com séries e filmes, barganhando com nossa vontade, a mentira que a sociedade nos impõe. Não, o homem precisa ejacular, perdão a palavra, mas eu preciso falar isso aqui. A ciência mostra que precisa. É mentira! Você não precisa se tocar para você ter uma saúde, para você ser saudável. É mentira. Você pode viver em santidade. É mentira, você pode viver sem precisar disso. A sociedade impõe mentiras. Não, você tem que sempre querer mais. Você precisa sempre mais e mais. E coloca uma insatisfação, uma ingratidão no nosso coração, que a gente não consegue ser grato pelo que tem. É mentira. Você pode viver sim com o que você tem. E ser feliz e grato. E nisso, Deus pode abençoar você. Sabe por que você muitas vezes está tendo uma vida mesquinha financeiramente? É porque você só quer mais, só quer mais, só quer mais. Nunca está satisfeito com o que tem. Pode ter certeza, a partir do momento que você estiver satisfeito com o que você tem, Deus vai te abençoar com um pouco mais. Eu estou denunciando aqui, não a falta de querer crescer, não é isso. Mas é a ingratidão e a insatisfação com a vida que temos. Você pode sim ser feliz com o salário que você tem. Você pode ser sim feliz e satisfeito com o trabalho que você tem. Com a família que você tem. Com os filhos que você tem. Seus pais são uma bênção. Seus filhos são uma bênção. Talvez as coisas estejam desalinhadas,
pela falta de gratidão, pela falta de satisfação com o que você tem. Nós precisamos converter o nosso coração e viver uma fé genuína, onde a gente não barganha, onde a gente não troca nada, onde a gente é satisfeito, onde a gente é feliz com Cristo, onde a graça do Senhor nos basta. Uma fé que a graça do Senhor nos basta. Eu seria feliz se o meu cônjuge fosse diferente. Eu seria feliz se minha esposa fosse diferente, se o meu marido fosse diferente. Isso é a maior mentira que o inferno colocou no seu coração. Essa é a maior mentira que o inferno colocou no seu coração. Porque a graça do Senhor é que nos basta. Não é a pessoa, é a graça. A nossa alma vai parar, em nome de Jesus, de querer barganhar com a nossa fé, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor liberte o nosso coração. Para que o Senhor liberte o nosso coração desse comércio. Orar para que o Senhor liberte o nosso coração dessa troca que a nossa alma insiste em buscar. Onde a nossa alma quer se alimentar de coisas indevidas. Onde a nossa alma quer se alimentar daquilo que é indevido. Mesmo que seja justificável. É justificável. Fisicamente, emocionalmente, socialmente. É justificável. Mas assim como o povo lá atrás se deturpou pelo justificável, nós também precisamos limpar o nosso coração desse comércio e permitir que Jesus venha derrubar as nossas mesas. Vem, Jesus, derrubar as mesas da nossa alma. Vem, Jesus, derrubar as mesas. Vem mesmo com o teu chicote aqui e vem derrubar as mesas da nossa alma, o cambista da nossa alma. Vem trocar a troca da nossa alma em nome de Jesus. Vem derrubar as mesas, Senhor. Vem derrubar as mesas, Senhor, da nossa alma. Eu não sei que o Espírito Santo está ministrando sobre você e para você, mas eu creio que esse é um momento de libertação para nós, porque já denunciamos, já trouxemos à tona o que estava oculto e escondido. Nós agora contamos contigo, Espírito. Contamos com o teu Espírito Santo para vir e jogar as mesas fora. Venha derrubar as mesas, Espírito, das nossas almas. Derruba as mesas de troca da nossa alma, da nossa vida. A nossa alma tem se apegado ao que é justificável, para barganhar a nossa fé.
Vem e derruba, Espírito Santo. Derruba as nossas mesas. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo. Aproveita para orar. Esperança da terra. Coloque seu coração diante do Espírito do Senhor. E eu não sou mais meu. Comece a falar às mesas. Eu não sou. Comece a falar às mesas. Olha, a minha mesa é essa. A minha mesa é aquela. Ó Senhor, a minha mesa é essa aqui, ó. A troca da minha alma é essa aqui, ó. Olha aqui, a troca da minha alma aqui, ó. Comece a chamar pelo nome a troca que a sua alma tem feito. Eu vou convidar você a se levantar. Mas antes de se levantar, nós não podemos mais viver do mesmo jeito. Nós não podemos mais viver do mesmo jeito. Entenda que é um ato de demonstrando, tá? Demonstrando uma libertação, demonstrando uma nova vida. A partir de hoje, eu vou viver uma fé genuína. A partir de hoje, as mesas serão derrubadas. A partir de hoje, a minha casa será casa chamada de oração. A partir de hoje, não mais será uma casa de comércio, mas uma casa de oração. Nós somos essa casa hoje. Nós somos a casa chamada casa de oração hoje. Nós somos essa casa de oração. Então, a partir do momento que você se levantar, eu quero que você ore ao Senhor e fale assim: eu sou casa de oração e não mais casa de comércio. A minha alma não vai mais comercializar no meu coração. A minha alma não tem mais espaço de comércio na minha vida. E você que for entendendo isso, você pode ir se colocando em pé.
comércio. Derruba as mesas, derruba as mesas, derruba as mesas, a troca. Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. Não somos mais nossos, Senhor. Seja nosso dono, Senhor. Seja nosso dono, Senhor. Podemos sair daqui sem orarmos uns pelos outros. Mas nesse momento você vai ser boca de Deus. Amém? Nesse momento você vai ser boca de Deus. Você vai orar por alguém. O Espírito Santo vai te usar. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai te usar, o Espírito Santo vai falar com você por essa outra pessoa e vai ministrar o seu coração. E nós seremos ministrados aqui neste momento, porque o Senhor está neste lugar, e nós somos filhos e filhas do Senhor, dispostos e abertos a serem lugares de oração, casas de oração apenas. Então nós vamos orar uns pelos outros aqui. Todos nós, procure alguém para orar, mulher com mulher, homem com homem. Talvez se o casal estiver aí, pode orar o casal, mas declare, procure alguém para orar. Não fique ninguém sem orar. Vamos orar uns pelos outros. Você ora e a outra pessoa escuta. Depois a outra pessoa vai orar e você vai escutar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Senhor, obrigado pelo teu agir. Como o Senhor é bom em nossos dias. O Senhor ainda fala, o Senhor ainda move os nossos corações, o teu Espírito Santo ainda traz direção. Obrigado por isso, glorificamos o Senhor por isso.
E nós queremos declarar que somos casa de oração. Todos nós somos casa de oração, não mais casa de comércio, não mais covil de ladrões, não mais uma casa onde a alma negocia, mas somos casa de oração. Senhor, que a tua graça, que a tua paz, que a comunhão com o teu Espírito, que o teu amor, Pai, que essa libertação de todo comércio, que esse virar as mesas, Senhor, seja conosco até a tua volta, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo início de semana, em nome de Jesus. Amém.